Olá, galerinha do YouTube, seja bem-vindo ao Planeta Química. No vídeo de hoje a gente vai testar a inteligência artificial que está todo mundo falando, o tal do ChatGPT. Será que ele é bom de química? Eu vou fazer algumas perguntas para ele e a gente vai analisar as respostas. Tudo isso logo depois da vinheta. Pessoal, para a gente testar essa inteligência artificial existem algumas limitações. Por exemplo, nós não podemos usar imagens, estruturas químicas, símbolos químicos específicos. Então a gente vai trabalhar apenas com texto. Tá? Eu vou testar 5 questões, 3 foram elaboradas por mim e outras 2 foram questões do Enem 2022. Vamos ver se essa inteligência artificial consegue responder essas questões, inclusive as do Enem. Vamos lá? Vamos começar com a primeira pergunta aqui, que eu elaborei. Eu vou jogar aqui no ChatGPT. A pergunta é: qual é o nome do elemento químico localizado no terceiro período da tabela e no grupo 14? Então vamos ver se ele consegue responder essa pergunta. O elemento químico localizado no terceiro período, grupo 14, é o silício. Então vamos dar uma conferida aqui para ver se ele acertou. Então, primeira pergunta, terceiro período, grupo 14, silício. Aê, parabéns, acertou, inteligência artificial, mandando bem. Então, essa foi fácil também, né, gente? Comecei suave, agora eu vou para a segunda pergunta, uma pergunta sobre pH, uma pergunta que tem que fazer conta. Será que a inteligência artificial sabe fazer conta? Porque o foco dela é linguagens. Vamos ver se com contas ela se dá bem. Então vou colar aqui. A pergunta é: qual o pH de uma solução cuja concentração de íons OH- é 0,002 mol por litro? Vamos ver se ela responde essa pergunta. Vamos ver. A concentração de íons OH relacionada ao pH através da seguinte equação. Ok. Já cometeu um errinho aí. pH é menos log da concentração de íons H+. Eu, na verdade, fiz uma pegadinha aí com a inteligência artificial. E o que ela respondeu? Ela respondeu que o pH de uma solução cuja concentração de íons OH é igual a 0,002 é 3. E a inteligência artificial aqui não foi bem. Vamos entender por quê. Olha só. Aqui temos a ideia, né, de pH, que é menos log da concentração de íons H+, e nós podemos relacionar a concentração de íons OH com o pOH. Sabendo que pH mais pOH dá 14, se você deduzir de 14 o pOH, você acha o pH. Então aqui tem toda a resolução e a resposta seria 11,3. Aqui ela não foi muito bem. Engraçado que eu fiz esse teste, essas perguntas no momento anterior à gravação desse vídeo, e teve momentos que ela acertou, teve momentos que ela errou por outros motivos. Então a inteligência artificial ainda está se aprimorando, mas nessa questão aqui ela não foi bem. Ó, vamos lá. Próxima pergunta. Agora uma questão de química orgânica. Como eu comentei com vocês, não é possível inserir estruturas químicas, então eu vou ter que usar aqui o nome da estrutura química que eu quero que ela analise. Então eu pedi para ela considerar o 2,2,4 trimetilpentano e eu quero que ela classifique os carbonos dessa cadeia. Então vamos ver o que ela vai fazer. O número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários em uma molécula é determinado pela presença de ligações simples, duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Não é bem isso. Enfim, vamos ver se ela consegue se virar. Aí ela continua, né? Coloca aí o composto em questão. Ela está dizendo que tem 5 carbonos na cadeia principal, etc, etc. E ela faz um resuminho, ó. Vamos lá. Número de carbonos primários 5, secundários 3, terciários 0 e quaternários 0. Vamos ver. Eu já fiz as questões aqui para a gente agilizar a análise e
ela errou de novo. Olha só, carbonos primários, se a gente analisar só os carbonos primários, são esses aqui que estão pintados em amarelo. Então a gente tem 3, 4, 5. Então ela havia respondido 5 carbonos primários. Até aí, ok. Ganhou meio certo. Mas secundários tem 1, terciário tem 1 e quaternário também tem 1. E ela respondeu que o número de secundários era 3. Então ela deve ter confundido secundário com terciário e quaternário. Então não foi muito bem nessa questão. Por enquanto, não está bem. Agora, as duas últimas perguntas são perguntas que caíram no último Enem 2022. Então, essa aqui é uma adaptação que eu fiz tirando a imagem, certo? Então, vou jogar aqui. O enunciado fala da reação do mármore, que é constituído por carbonato de cálcio, e ácido clorídrico, HCl. Ele está pedindo qual que é o gás produzido nessa reação. Então, vamos ver uma questão do Enem 2022. Está falando que o gás liberado durante o experimento é o dióxido de carbono, CO2, que é resultado da reação entre o ácido clorídrico e o carbonato de cálcio. E a fórmula é CO2. Olha, analisando aqui a questão, não é que o ChatGPT acertou a questão do Enem? Olha aqui, ó, CO2, parabéns, aê, muito bem. Acertou a quarta pergunta. Aqui tem as equações, né? Num primeiro momento forma-se ácido carbônico, o ácido carbônico é instável, ele se decompõe em CO2 e água, então o gás produzido é o CO2. E agora, para a gente terminar essa sequência de testes, eu vou copiar aqui uma pergunta do último Enem também, e uma pergunta complicada, uma pergunta sobre titulação. Titulação é um dos assuntos mais difíceis da química, os alunos têm dificuldade. Vamos ver se o ChatGPT, a inteligência artificial que todo mundo está falando, vai conseguir fazer essa questão. Então, vamos lá. Vou jogar aqui a pergunta. Eu coloquei entre parênteses, né? Eu pedi qual que é a alternativa correta para a pergunta. E vamos ver a resposta. A neutralização do ácido tartárico no vinho com NaOH resulta da produção de íons tartarato. Tá, ok. Número de moles. Moles é em inglês, para quem... desculpa, em português de Portugal, né? Para quem não conhece. Ele está falando, analisando as alternativas, está usando uma fórmula, né? Ok, até aí tudo bem. Está olhando a proporção, né, entre o ácido tartárico e a soda cáustica, que é uma proporção de 1:2. Está fazendo conta, e aí no final tem uma concentração, né, em gramas por litro que tem que chegar. E vai indo. Uma questão complexa, tá? Uma questão que tem várias etapas. Tadadã, substituído na equação acima. Então ele considerou que a alternativa correta é a alternativa C, ou seja, a concentração é 3,6 gramas por litro. Vamos lá para a questão. E, gente, essa questão tem como resposta a alternativa B. Não foi bem. A gente teria que analisar o que a inteligência artificial fez, mas eu percebi ali que ela usou uma fórmula e tal. Eu já fiz essa questão no ChatGPT, num outro momento da gravação desse vídeo, e ela tinha acertado na primeira vez, na segunda ela errou. Então, ela é meia de lua, assim, de vez em quando ela acerta, ela vai por algum caminho que não tem saída. Enfim, é uma tecnologia nova, a gente pode usar, porém não pode abusar. Tem que sempre observar o que está sendo feito. Nesses testes aqui, vocês viram os resultados. Algumas questões ela acertou, outras ela errou. E eu gostaria de saber de você se você já usou essa ferramenta e se já deu certo, deixa aqui nos comentários o resultado, tá bom? Um abraço e até a próxima!